Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Casas Assombradas. Estamos aqui no nosso cantinho do bate-papo. Eu com a minha camiseta, eu tô assim hoje, ó, igualzinho o meu cabelo, ó. Mentira, isso aqui é Electric Harmonix, maravilhoso, uma das maiores empresas de pedais do mundo para guitarra, tá? Essa aqui é a cara do dono da empresa. Então eu tô com a camiseta dele, mas meu cabelo tá igual. Vamos lá, vamos bater um papo? Hoje tem uma coisa incrível para contar para vocês. Uma das análises mais interessantes e mais complicadas, sem dúvida nenhuma, e que eu vou falar hoje. É muito curioso, porque hoje aconteceu um negócio que me lembrou dois casos. Tava quieto aqui no canto, estudando música, eu tenho aula de música. Eu tenho dois professores de música hoje e quero ter o terceiro. Vamos ver se o cara me aceita como aluno dele. Então eu passo meu dia sempre estudando, fazendo corre, acordo cedo, pego os pacientes, eu mesmo organizo os pacientes, falo com todo mundo, passo conta, faço todo o trabalho aqui, faço correio, vou para academia, volto, lavo, passo, cozinho, faço tudo na minha casa, tá? É uma empresa de um homem só. Eu não tenho ajudante, não tenho ninguém, eu estou assumindo essa bronca sozinho, tá? Muito bem. Tô quieto aqui no meu canto, aí uma pessoa me aciona falando, estão te ofendendo no Instagram. Eu falei, é inacreditável, né? Quer dizer, as pessoas elas não têm capacidade para cuidar da sua própria vida. Aí tinha uma menina lá, surtada, a menina, sei lá, devia ter 16, 17 anos. Surtada, me ofendendo e tal. Querida, qual que é o problema? É porque você é mentiroso, não sei o quê. Eu falei, você é minha paciente, você pagou a análise da sua casa? E todo mundo ali incentivando, falando, paga a análise da casa, você tá duvidando? Eu não. Aí eu fui ver o perfil da menina, só foto de biquíni mostrando a bunda. Literalmente, ela tava sentada numa cadeira mostrando a rabeta. Cara, assim, não dá para discutir com uma pessoa com uma capacidade intelectual baixa e que a única coisa que oferece para as pessoas é a sua bunda. E isso me lembra, claramente, na minha época, como as mulheres eram inteligentes. Como as mulheres, elas buscaram, pela sua inteligência, conquistar o mercado de trabalho, conquistar o seu espaço. Sabe, hoje a mulher virou realmente um objeto. A grande maioria das mulheres se tornaram um objeto. O OnlyFans precifica a mulher. Tem outras empresas aí que... Bom, essa questão de agenciar, né, mulheres para, né, serviços desse tipo, você vê como as mulheres elas acabaram se precificando no mercado e acabam sendo objetificadas pelos homens. Novamente, na minha época, a mulher cresceu muito, muito pela sua inteligência. Hoje eu fico impressionado como as meninas elas querem dinheiro fácil, precificando o seu corpo. Ganha quem paga mais. Outro caso foi quando eu estava fazendo um bate-papo com um psicólogo, gravado, e aí ele duvidou de mim, eu falei, não seja por isso, vira a câmera aí, eu mostro o que tem na sua casa agora. Ele bugou. Não, mas aqui, não, vira a câmera, cara, você está duvidando de mim? Vira a câmera, eu digo agora o que tem, eu descrevo o seu cômodo, quer dizer, é o sonho de todo inscrito do canal Spook House, eu descrevo agora, em tempo real, o que tem no seu cômodo. Aí ele desconversou, desligou, aí eu cobrei dele. E aí, você vai entregar, não vai entregar, vai entregar, não vai entregar? O cara assumiu e depois disse, o problema é que você pode me convencer mostrando as coisas e a minha fé de não acreditar em você vai ficar abalada. Eu falei, cara, como as pessoas elas são absolutamente nojentas, né? Veja, o cara prefere assumir que realmente eu estou errado e quando eu falo, deixa eu mostrar, o cara, ele desconversa dizendo que não, porque a fé dele de dizer que eu estou errado vai ficar abalada. Ainda bem que existem pessoas inteligentes nesse mundo e eu falo para as pessoas, paga a análise da casa e me desafia. É simples assim. Não vou analisar a casa de ninguém de graça. Meu tempo custa hoje, custa muito. Então, você quer, você paga. E foi o que a Andressa fez. Andressa, uma mulher inteligentíssima, uma advogada,
entrou em contato comigo e falou, cara, eu quero análise da minha casa. Tá bom? Ela pediu, tá? E eu passei toda a lista de valores para ela, dos meus trabalhos e tudo mais. Ela concordou com alguns, pagou, porque é uma pessoa inteligente, pagou para ver, tá? E foi mandada aqui a análise e a limpeza de casas, tá? Eu tô com o e-mail aqui, eu tô lendo, só tô pegando a descrição, tá bom? Tá aqui, tá? Eu vou ler para vocês, se a Andressa estiver vendo, por favor. Eu vou entrar em alguns detalhes para ela, porque todo mundo que me descreve, né, me dá o feedback, recebe um feedback meu. Então esse é um bate-papo com as pessoas que realmente olham e falam, cara, eu vou dar um feedback para o Rodrigo da análise de casa, porque é importante para eu saber o que está acontecendo. Tem casas que são mais desafiadoras, porque envolve a religião. Então, gente da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, é um pouco mais tênue a coisa, tá? Porque tem que tomar cuidado com conflitos de religião. Bom, uma das coisas mais impressionantes e que eu fiquei acho que 2 dias, Andressa, com seu vídeo, observando, porque realmente assim era muita coisa curiosa. Então, o apartamento da Andressa é uma maravilha, parabéns pela conquista que você teve, seu apartamento é lindo. Quando você entra no apartamento dela, você tem a visão da mesa de jantar e de cara, na entrada, quando ela entrava no apartamento, tava o cara olhando para mim. E eu olhava pro vídeo e ele olhava para a câmera. Eu falava, caracoles, de primeira, pau, e isso acontece. Bom, ele estava embaixo de um ar-condicionado, tá? Próximo então a 2 cadeiras que estavam à frente de uma parede. E esse tipo de obsessor, ele trafega livremente pelo ambiente. Obsessores que trafegam livremente por ambientes significa que a casa ele tem um domínio sobre aquela região. Muitas pessoas não entendem isso, e eu vou ter que explicar. Existem obsessores que só ficam no canto observando. Quando o obsessor está perto da janela, ele simplesmente está de passagem, ele realmente não fica, ele só fica observando, vê o que é e vai embora. Quando ele tem uma liberdade de poder trafegar em volta da mesa, ou pelo ambiente, por uma sala, por um quarto, significa que ele já está há muito tempo nesse ambiente e ele está completamente à vontade. E isso é complicado, porque além dele ser territorialista, ou seja, ele vai defender o território dele, ele tem uma força maior sobre os moradores. Ele conhece as pessoas, ele conhece o fluxo de entra e sai e como realmente age sobre os indivíduos. Esses tipos são os mais complicadinhos, tá? Então ele trafegava pela toda aquela região do ambiente, da sala, inclusive a cozinha e tudo mais, tá? E pela forma como ele se plasmava ou como ele apresentava-se, ele tinha um corpo inteiro lodoso, tá? E geralmente obsessores que apresentam esse corpo lodoso, a gente não consegue identificar o gênero, a gente vai considerar a estrutura do corpo dele e a vibração. Homens e mulheres têm vibrações diferentes. É o famoso yin e yang, tá? Então, para identificar um homem ou uma mulher deformada ou já com outros traços no mundo espiritual, a gente tem que utilizar outras ferramentas que não sejam a percepção visual, mas outro tipo de percepção que você identifique se é um homem ou se é uma mulher. Então, nesse caso, eu tive que utilizar outro tipo de percepção para entender a energia dele. Então, o corpo dele todo lodoso, ele não demonstrava o seu gênero, tá? E obsessores que possuem essa estrutura têm um corpo ligado a vícios, seja cigarro, álcool e, claramente, jogos de azar. Por quê? Existem certos obsessores que vieram, por exemplo, de regiões rurais, onde o cara jogava bilhar, jogava um truco, jogava uma cacheta, uma biriba, jogava uns joguinhos assim desse tipo, entendeu? Apostando dinheiro. Então ele também é considerado um jogo de azar, porque você está apostando dinheiro entre amigos, mas que também envolvem esse tipo de energia. E ele pode influenciar as pessoas, claramente, que utilizam-se de cigarro, bebida ou têm tendências a jogos. Ele influencia negativo, tá?
Além, obviamente, de causar problemas estruturais. Por quê? Pelo fato dele estar bem perto do ar-condicionado, ele pode começar a interferir. Da mesma maneira que a gente grava aqui, né? Eu gravo, o microfone, ele capta a vibração do ser. Os aparelhos eletrônicos também captam a vibração desse ser. E pode dar interferência. Sabe interferência estática, ou quando você vai ligar, sei lá, um rádio e pega uma rádio fantasma, uma rádio pirata, né, que a gente chama? É o mesmo tipo de interferência, tá? Bom, na sala seguinte, então saindo à direita, era uma sala gigante, gigante, assim, uma bela sala, parecia um escritório mesmo, com diversos computadores ao redor da mesa e um outro ambiente com sofás, assim, interligado para as pessoas sentarem e conversarem. É como se ela atendesse pessoas lá dentro mesmo. É bem legal. E tinha duas energias. O primeiro que se fazia presente estava no meio da sala, observando quem sentava no sofá. E isso eu achei bem curioso. Então imagina uma sala retangular bem grande, onde a primeira parte da sala é uma mesa. Eu acho que a mesa era meio... não era quadrada, ela era... bom, que seja uma mesa quadrada grande com monitores em volta. E uma outra sala aberta, com os sofás encostados na parede e o obsessor ali de pé, esperando alguém voltar, como se alguém estivesse sentado lá e ele queria que a pessoa ainda estivesse lá. E isso eu achei bem curioso, que ele estava ali super tranquilo. E o outro era uma espécie de uma névoa, que se fazia presente exatamente atrás desses computadores. Geralmente, obsessores atrelados à névoa, eles são obsessores de inveja. Porque eles não possuem uma forma, eles não conseguem gerar uma forma. E isso é visto no budismo. O budismo trata sobre essa temática dizendo sobre como são as características desses seres, e o ser da inveja, né, que a gente chama do reino dos invejosos, dos semideuses, eles são exatamente pessoas que em vida nunca conseguiram ser algo. Eles queriam ter o que o outro tem, ser o que o outro é, mas nunca conseguiram. Que é a briga eterna entre o reino dos deuses e semideuses, que é o reino dos vaidosos contra os invejosos. Na verdade, o inveja contra os vaidosos, né? O vaidoso ele já é autossuficiente, não precisa disso. Mas quem realmente tem essa inveja, ele é uma névoa que fica ao redor das pessoas. E ele tem uma ação também bem complicada e covarde sobre os indivíduos. Mas beleza. Então, o primeiro era uma mulher com 1,70 m mais ou menos, uma estrutura de um corpo um pouquinho mais avantajado, mas não era gorda, era simplesmente uma mulher mais forte, tá? E ela estava observando a entrada e saída de pessoas no ambiente e tentava exatamente se comunicar, mas ela estava esperando alguém sentar lá. Podia ser qualquer pessoa que estava em diálogo, ela estava esperando. E a névoa, então, era inveja, sua ação é muito sutil, pode agir diretamente sobre o sistema nervoso e ele também afeta a visão. Ele embaça completamente, porque como ele envolve a cabeça, então ele vai agir, sistema nervoso, vai pegar a nuca e vai causar dores de cabeça, enjoo, problemas de alergia e pode causar problemas de visão. Então ele age sobre o sistema respiratório da pessoa, tá? E até certo ponto pode atrelar-se também ao estômago. Quando acontece de pegar o sistema respiratório e o estômago, ele ataca então ainda mais o sistema nervoso, causando então ansiedade, irritabilidade, fazer com que as pessoas fiquem mais ansiosas e nervosas, tá? O que é natural, é uma somatização do próprio corpo, tá? Bom, no primeiro quarto com objetos de crianças, temos um obsessor que está de pé próximo a um grupo de ursinhos que se encontravam embaixo de uma mesa. Eu lembro disso aqui. Com um tom de pele mais escuro. Tinha um ursinho de pelúcia marrom que ficava embaixo de uma estrutura, de uma mesinha. Tá? O obsessor que plasmava lá era um obsessor feminino, forma alta, magra, com um tom de pele mais escuro e que faleceu nas redondezas e passa a buscar aqueles que seriam seus filhos. Por quê? Porque geralmente mulheres que acabam falecendo, elas têm muito contato, obviamente, com as crianças, nasce, né, o filho e tudo mais, ela morreu. Ela ainda quer ter contato com isso porque a última lembrança que ela tem é a maternal, que é o laço mais forte, só que ela não sabe mais quem é o filho dela.
Então ela passa a trafegar por aí e ela se conecta à primeira criança que ela acaba vendo, porque arremete exatamente à lembrança do laço. E ela tende a se comunicar com essa criança ou tentar defender a criança da própria mãe. Então, se a mãe entra no quarto e esse ser está lá, esse ser vai achar que a mãe é algo que é perigoso à criança e passa a atacar a mãe. Isso eu já vi pessoalmente, tá? Pessoalmente. Tá? Sobre as crianças, né? Algumas crianças possuem a capacidade de perceber as mesmas energias, ou seja, esses obsessores, poder identificar as energias que as observam ao longo do dia e indicar encantos. Isso eu já trouxe aqui no canal quando eu fui na casa de algumas pessoas, que está publicado então na limpeza de casas, na playlist, e vocês vão ver as crianças sendo realmente, conversando, falando que vinham, tinha um amiguinho oculto e tudo mais, e isso é apresentado. No quarto seguinte, o qual apresenta então um berço ao lado da cama, temos uma presença muito mais forte logo na entrada do quarto à direita, o qual passa a agir diretamente sobre a pessoa que dorme. Sim, eu lembro. Quando a gente tem as energias sobre a cama, quando dormimos sozinho, é uma coisa. Quando dormimos com duas pessoas, né, o marido e a mulher, mescla-se muita energia. Então nota-se energias, às vezes, de duas pessoas na cama e eu descrevo essas energias. Então nesse caso, a energia mais forte mesmo acontecia do lado perto da porta, que eu acreditava que era da mulher, que era da mãe, né, da criança, pela agitação. Outra coisa, muitas mulheres apresentam quadros de depressão pós-parto, né? Aqueles que comem demais é depressão pós-prato. Mas quando a mulher realmente tem esse problema com a maternidade, a responsabilidade inicial de cuidar, zelar, acordar cedo, correr atrás e blá blá blá, existe um laço muito pior que acaba causando uma depressão, cansaço, exaustão mental, responsabilidades que só a mulher tem. Por exemplo, dar de mamar, a mulher. O primeiro contato com a criança, que estabelece o laço de quem é a criança vai reconhecer a mãe. O pai para a criança sempre vai ser o inimigo, sempre vai ser o vilão, porque o pai é aquele que vai tentar tirar a mãe da criança. Isso é visto na literatura de Melanie Klein, Winnicott, onde vocês entendem as relações, principalmente da mãe boa, mãe ruim, o seio bom. Sempre tem essa relação da psicanálise. Eu virei um belo psicanalista, não é mesmo? Então tinha uma influência muito grande na porta, sobre a mãe, né, ou sobre quem dormia deste lado. Esse tipo de obsessor é baixo, bem escuro, curvado e pode ser percebido por uma escuridão que acomete o quarto. A sensação de estar sendo observado, o pesar sobre a cama e sobre o corpo da pessoa. E sua ação ocorre principalmente na região do quadril e na altura do estômago. Eu vi muita energia travada no quadril e principalmente no ponto da vontade. Por quê? Porque o ponto da vontade estava mais em obrigação do que em realmente ter prazer ou vontades de. Tá? E claramente isso leva a aflição, nervosismo, ansiedade, angústia e as vontades. No último quarto temos a presença de uma mulher que se encontra de pé, muito próximo à cabeceira da cama, entre a cortina e os travesseiros, ainda plasma como uma moça jovem, com cerca de 20 anos de idade, que passa a agir diretamente sobre quem dorme nesse local. E a ação se faz pela proximidade da mesma na tentativa de se comunicar, mas acaba afetando as regiões da garganta, pressão no tórax e, por consequência, as costas da pessoa, levando a problemas para dormir, como insônia, sensação de estar sendo observado, percepções ao redor do ambiente, alergias, baixa imunidade e, claramente, o estômago. Muito bem, e veio o feedback dela, tá? E agora a gente vai ver se eu acertei ou não. O feedback dela foi muito bem escrito, tá? E agora, será que eu fui bem ou não fui bem na minha análise? Eu tomo riscos, eu descrevo alguns, mas mesmo assim eu ressalto quais são as enfermidades que tais energias podem vibrar sobre os indivíduos. Então vamos ver. Bom, na cozinha / sala de jantar. Quando eu te procurei, lá no fundo havia um medo. Será que ele vai perceber o que
Sinto aqui em casa, aqui dentro de casa, ou será que tudo coisa da minha cabeça? Sempre gostei de filmes de terror, do universo sobrenatural, e às vezes achava que era a afinidade distorcia a minha percepção. Desde 2011, eles moram lá. E por muitos anos, toda vez que eu saía do quarto à noite e ia até a cozinha ou sala de jantar, via algo estranho refletindo na luminária acima da mesa. Era como uma sombra alta e escura parada bem embaixo do ar-condicionado. Ou então do outro lado da mesa, exatamente como você descreveu. Veja, quando as pessoas mandam um vídeo, uma das cláusulas dentro do critério da gravação que eu sempre falo é: não falem nada, eu não quero que vocês me contem histórias. Eu não quero que contem histórias. Ah, tinha um spook aqui, olha, eu tô gravando, eu vi um espírito aqui. Não me interessa. Eu sempre muto todos os vídeos. Todos. Eu recebo o vídeo, eu aperto mute, não me interessa o que vocês falam. Andressa não abriu a boca em momento algum. Ela gravou bonitinho, me mandou. É assim, aqui, 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 tchau, até logo. Como é que pode a percepção dela, então, bater com a descrição completa daquilo que eu falei? Duas pessoas diferentes. A Andressa não me conhece, ela acompanha o canal, mas ela tomou o risco dela de falar: tá, vou mandar pro cara. Veja, se eu fosse todos esses adjetivos negativos que as pessoas me colocam, acho que a Andressa olhar para minha cara e falar: olha, Rodrigo, eu te agradeço, mas não bateu absolutamente nada, o que você está falando não tem nexo, muito obrigado pela tentativa, valeu. E acho que não, né? Bom, nunca me deu medo, era mais aquele susto passageiro, olhava de novo, nada, seguia a vida, achando que era impressão. Mas o mais curioso era o clima ali. A gente cozinhava, conversava, ficava vendo TV, sempre foi nosso lugar de encontro. Só que sempre que meus pais bebiam ali, o efeito do álcool parecia dobrado. Era um obsessor de vícios, né? E eles bebiam toda a cerveja da casa e muitas vezes pedíamos mais. Eu sempre achei coincidência, mas quando você falou sobre aquele homem, a ficha caiu. A presença batia exatamente com tudo que a gente vivia naquele espaço. Ela ainda escreveu em negrito aqui, mas talvez não apareça. Mas está aqui em negrito, tá? Que coisa, né? E aí vem uma menina de 17 anos, me ofende. Um psicólogo que eu falo: liga a câmera, vou ver a tua casa agora, nesse exato momento. Ah, não, eu tenho medo de que se você falar eu passe a acreditar. Eu não quero que você acredite. Eu quero que você pare de me ofender. É só isso, cara. Cansa ter que acordar todo dia e ver palavras ofensivas na internet contra a minha pessoa. Sendo que é só pagar pra ver. E quando eu falo pra pessoa: me desafia, cara, liga a câmera e me mostra a tua casa, o que eu escuto são mais ofensas. É impressionante. Eu sou ofendido por um cara que faz tráfico de anabolizante pela internet. E que se diz cristão. É impressionante. Sala de TV. Antes da gravidez, nem usávamos a sala de TV, mas assim que eu soube que estava esperando a criança, montamos tudo com carinho. E foi ali que, por diversas vezes, vi uma figura feminina. Era uma mulher alta, mais alta que eu, pelo menos. Ela aparecia no meio da sala, parada, de pé. Isso já tem anos, uns bons anos que eu estava ali. Às vezes que eu via pela porta aberta, às vezes pelo vidro da porta. Que coisa, Rodrigo. Você descreveu uma mulher? É. Depois de ter montado tudo, passei a vê-la quase sempre sentada no sofá, olhando na direção dos computadores. Que coisa! É exatamente a mulher que eu descrevi na sala dos computadores. Nunca consegui ver o rosto, mas era nítido que era uma mulher. E mais uma vez pensei: deve ser coisa da minha cabeça pregando peças. Mas quando eu li o que você escreveu, eu senti um alívio enorme. Era como se alguém finalmente dissesse: sim, você viu. Você viu. Sobre a névoa.
Durante a pandemia, trabalhamos em home office por muito tempo, mas precisamente até janeiro de 2025, a sala de TV virou nosso espaço de trabalho, mas era como se aquele ambiente sugasse nossa energia. A rotina ali era de tensão, impaciência, irritação, principalmente entre mim e minha mãe, que trabalhamos juntas. Esse ano decidimos mudar. De terça e quinta trabalhamos fora no escritório e deixamos segunda e sexta de home office. Foi aí que percebemos o contraste. Fora de casa éramos produtivas, leves, concentradas e dentro tudo ficava pesado de novo. E tinha mais. Ficar sentada naquela cadeira era quase viciante. Mesmo sem trabalhar e quase sentava, a gente sentava e não queria sair de lá. Por 2 semanas dormimos na sala porque o ar do meu quarto queimou. E foi muito estranho perceber que, mesmo como uma parede inteira de vidro e janelas, a sala era escura, por uma penumbra constante. E sim, parecia haver uma leve neblina, uma névoa sem explicação. Não dava medo, mas era desconcertante. Eu adoro quando as coisas batem, principalmente quando pessoas que têm essa habilidade de poder ter a percepção das coisas de sua casa, elas olham e falam, tá, deixa eu fazer o double check. Deixa eu pedir para uma pessoa que tem essa habilidade de ver, poder me dizer se é verdade ou não. E tudo isso foi visto pelo meu monitor. O mesmo monitor que as pessoas ironizam. O mesmo monitor que o dito cristão, que montou a primeira academia de Minas Gerais, me ridicularizou perante a todo mundo em um podcast, o qual eu mostrei para vocês, que a intenção era me ridicularizar, e que faz, então, comércio ilegal de drogas controladas pela internet. O cara que tem uma academia. Quarto do meu filho, felizmente nunca sentimos nada naquele quartinho dele, sempre foi um espaço ok, agora no meu quarto. Ah, o meu quarto. Depois de uma gestação difícil e um puerpério ainda mais intenso, esse cômodo se tornou um lugar emocionalmente muito carregado. Era como se tudo ali refletisse meus pensamentos pesados, obsessivos, angustiantes, um sentimento contínuo de impotência. E que sempre dormi bem, comecei a acordar várias vezes por noite, sentia dor nas costas, enjoo, irritação constante, crises alérgicas constantes, zero imunidade. Um cansaço que nem o sono resolvia. Mesmo com a luz da rua entrando pela janela, que deixamos aberta para atender o nosso filho de madrugada, havia 2 pontos que permaneciam escuros. Um atrás da porta, de entrada do quarto. Como eu falei, à direita, né? Logo na entrada do quarto. E o outro no canto superior direito do quarto. Eles oscilavam, ora em um lugar, ora em outro. E nesses locais, às vezes, vi uma massa preta, algo que me deixava desconfortável, aflita. Sabia que havia algo ali, e esse algo não era bom. Próximo quarto. Na Páscoa, meus pais foram para o sítio. Ficamos na casa, eu, meu companheiro e o filho. Foi quando ele pegou influenza e teve febre altíssima. Durante uma madrugada choramos muito, ele gritava pelo vovô. Peguei ele no colo e fui andando pela casa para mostrar que o vovô não estava ali. Quando chegamos no quarto dos meus pais, ele parou de chorar, pediu para descer do colo e foi direto para o canto entre a cabeceira e a cortina. Exatamente o ponto que você mencionou. Exatamente o ponto que eu mencionei. Ele olhou fixamente e voltou dizendo para mim, mamãe, tem uma titia ali. Eu, bem calmo, respondi, eu não tô vendo, mas pode ser que tenha sim. Ele riu, voltou para o mesmo lugar, olhou de novo e perguntou, a titia consegue ver a gente? Respondi, não sei, filho, pergunta para ela. Ele ficou alguns segundos em silêncio e disse, ela consegue sim. Perguntei então se ela queria saber se ela era boa ou má. Ele pensou, olhou de novo dos ombros e falou, não sei, mamãe. Depois ficou ali como se conversasse com alguém, falando frases soltas, sorrisos tímidos. Isso durou 30 minutos. Ficamos um tempinho assim, e então ela disse, quero dormir, mamãe. Se despediu com um tchau, titia, e fomos dormir. Foi surreal. Bom, feedback das pessoas. Feedback dela, na sexta-feira quando acordei, meu quarto estava claro, de um jeito que há muito tempo eu não via. E eu estava leve. Essa é a palavra. Leve como não me sentia há meses,
Ok, anos talvez. Na hora pensei, o Rodrigo deve ter mandado o e-mail. Peguei o celular e lá estava a sua mensagem. Desde então não tive mais sonhos estranhos que tinha diariamente, a casa está iluminada, parece outra. Antes a gente vivia acendendo luz, mesmo de dia, agora ela brilha. Sozinha, e aquela sensação de penumbra constante, desapareceu. Não vi mais a senhora da sala, nem o homem da cozinha. E o melhor, eu voltei a respirar em paz. O filho dela está dormindo muito melhor. Antes acordava 3, 4 vezes por noite, agitado, agora no máximo uma. Tinha muitos pesadelos e desde então não teve mais. Disse que a titia foi embora. Está mais feliz, tranquilo e pleno. Ele disse que a titia foi embora. O pai dela, o mais cético da casa. Sempre riu das minhas crenças no sobrenatural, mas na sexta-feira espontaneamente disse: Nossa, há quanto tempo eu não acordava assim. Dormi muito bem, acordei bem. Disse que não sentia mais aquela ansiedade matinal, aquele peso. As dores nas costas, o estômago sumiram. E o mais impressionante, ele acreditou em tudo que você relatou, teve fé no seu trabalho. E isso para mim é muito significativo. Sobre a mãe dela. Nunca sentiu nada diretamente, mas admitiu que depois de tudo ficou um medinho. Disse que acredita em tudo que foi dito e vê hoje a casa como um espaço mais leve, vivo e claro. Já o companheiro dela disse que não sentiu nada, mas na prática está dormindo muito mais e melhor. É o famoso DVD, né? Deita, vira e dorme. Aliás, todos nós estamos. Rodrigo, eu não tenho palavras para agradecer. O que você faz é lindo, é real e é transformador. Tá aqui. Você tocou nossa vida mesmo estando longe. E isso é raro. Gratidão nos define e você devolveu a paz à nossa casa e isso é impagável. Com carinho de toda a família iluminada por você. E ela ainda pediu mais sessões. Sabe, gente, tá tudo aqui, não é uma brincadeira, não é... Tá tudo aqui, tá? É porque a luz tá incidindo, mas o texto tá aqui. Eu sei que às vezes é complicado as pessoas acreditarem em mim. Eu sei que é difícil, principalmente pelos ataques que eu sofri, pelos ataques de pessoas que vieram de uma maneira doentia tentar desmerecer meu trabalho. Mas eu me lembro de uma figura bíblica que passou por muitos problemas e perrengues na sua época. Tentando mostrar para as pessoas pontos de vista diferentes, possibilidades diferentes para enfrentar exatamente situações de conflito. Isso eu faço antes de entrar no YouTube. Análise de casa, indo presencialmente na casa das pessoas, eu fazia isso direto. Eram 8 pessoas, 10 pessoas por dia que eu atendia. Pegava meu carrinho na época, ia até a casa das pessoas, mostrava, não gravava, claro que não, era só para limpar a casa, mostrava e ia embora. Ia para outra casa, ia para outra casa, ia para outra casa. Eu fazia isso o dia inteiro. Recebia pessoas presencialmente na época, atendia em casa. E sempre foi um trabalho de formiguinha. As pessoas ficavam impressionadas, ligava para um amigo, falava, cara, chama o Rodrigo na tua casa. Eu ia na casa, ia em spas, ia em empresas e atendia as pessoas. Quando eu entro no YouTube, a ideia claramente é mostrar o que tem na casa das pessoas e não me tornar um freak show. Mas mostrar que realmente existem situações que geram enfermidades, situações por meio de seres, formas de pensamento, e que isso também é observado dentro do budismo. Muitos lamas têm essa habilidade, tem muitas pessoas que escreveram livros contando histórias do que viam, do ouviam, histórias dentro do templo e muitos outros, principalmente os lamas nos Estados Unidos que eu tive contato, que mostravam às pessoas o que tinham nas suas casas, da mesma maneira que eu faço. Mas quando a gente está junto com a internet busca o escarnecimento. O escarnecimento ele ganha muito mais visibilidade do que o contrário. Então veja, eu processei a pessoa que me ofendeu, me aplicou crimes, né? Processei e ganhei. E mesmo assim as pessoas dão mais ouvidos ao cara
que não tem formação acadêmica nenhuma, do que a minha pessoa que tem diversos certificados, são mais de 50 certificados impressos de pós-graduação na área, tanto na área da medicina, tanto na área de teologia. Como vocês podem ver, até meu discurso muda quando eu falo da psicanálise, ou seja, qualquer psicanalista olhar e falar, cara, ele sabe o que ele está falando. E eu fiz esses investimentos para poder melhorar o tratamento que eu faço a vocês. Então, quando eu publico o vídeo, as pessoas não se importarem em ver o vídeo dizendo, olha, eu processei e ganhei, viu, gente? Mas ainda buscam escarnecimento. Então eu fico impressionado como a internet prefere realmente viver no seu mundo da lua do que buscar uma pessoa que pode realmente ajudá-los dentro daquilo que vocês precisam. Sejam pelas enfermidades, seja por questões de entender o que acontece em suas casas, a limpeza de casas e como ela passou, quer dizer, a sensação de leveza, a sensação da percepção dos comandos melhores, o silêncio, o pesar saindo da casa, quer dizer, é algo que você não vê por aí. Isso daí não é um ensinamento que o Zezinho da banca de jornal ele teve. Quando eu fui atrás desses ensinamentos, eu passei a minha vida toda percorrendo esse tipo de conhecimento, eu investi dinheiro, deixei de ter relações com muitas pessoas legais que eu conheci para me dedicar somente aos estudos de espiritualidade. E enquanto meus amigos saíam para balada para se divertir, para ter suas experiências, como todo adolescente, eu estava sentado lendo livros, estudando, percorrendo caminhos em que a minha mente estava inquieta, querendo saber o que era um Deus, onde estava o dito Deus cristão, sobre o que é o Espiritismo, e eu fui atrás. E é complicado porque, de novo, as coisas batem na porta de vocês com a internet, mas as pessoas têm um aproveitamento muito zero com relação a isso. A internet tornou-se mais um escarnecimento do que uma solução para os seus problemas. Então, quando eu mostro para as pessoas, por meio dos depoimentos, a veracidade daquilo que eu faço, as pessoas ainda preferem ir no meu Instagram me ofender do que realmente pagar para ver e falar, pô, o Rodrigo está ajudando tantas pessoas, de repente eu estou errado. De repente, aquele cara que atacou o Rodrigo no passado, ele não tem capacidade para poder julgar o Rodrigo. Veja, eu trabalho com o budismo. Não é um cristão que vai me julgar. Eu trabalho com técnicas atreladas à medicina oriental. Não é um hipnólogo que vai me julgar. E eu fico impressionado como tem pessoas que acreditam nesses caras, sendo que os depoimentos estão vindo a galope. Eu tenho uma pasta com centenas de depoimentos. Todos os dias chegam depoimentos. E que a única coisa que me gera complicação é sentar, gravar o vídeo para vocês e publicar, porque realmente o dia é complicado, eu diminuí os vídeos do canal para poder ter mais tempo para poder estudar música, para poder me dedicar a outras coisas também. Porque senão eu fico 24 horas aqui como, uma pessoa escrava do meu sistema, do próprio sistema que eu criei. E isso não é legal. Eu também tenho que respirar um pouco. Tá? Eu não tiro férias desde 2008, 2009. Eu não saio de férias. Eu não tenho férias. Eu não tenho feriado. Vocês podem ver que muitas pessoas recebem o aviso de que o tratamento aconteceu nos feriados. No carnaval tinha gente recebendo, no Natal tinha gente recebendo. Porque eu não tenho férias. Eu não me dou férias. Enquanto tiver pessoas na UTI, enquanto tiver pessoas passando mal, enquanto tiver pessoas ao ponto de tirar sua própria vida, eu estarei lá. Agora eu te pergunto, o youtuber que me atacou no passado, ele faz o que pelas pessoas? Ele ajuda as pessoas com o quê? Fazendo live e fumando maconha? É isso que eu pergunto a vocês. Então, assim, não deixe essa oportunidade passar. Sabe, uma última coisa. Uma das coisas que eu mais me arrependo em vida é não ter conhecido as pessoas que realmente fizeram a diferença.
Eu lembro que quando eu entrei para o conhecimento do Mahamudra Tantra secreto, e que são poucas pessoas hoje que se dedicam muito a isso no Brasil, eu fui atrás dos ensinamentos junto a lamas da Califórnia, porque só eles possuíam realmente todo esse conhecimento amplo. E eu fiquei muito contente que eu estava falando com uma comunidade de um cara muito, muito fera. Eu entrei em contato tal e eu pedi gentilmente para que eu pudesse ter acesso ao material, ao conhecimento, às aulas. E eu fiz um breve resumo de quem eu era e tudo mais. Eu respondi e tive a resposta dizendo, claro que pode. Imagina. Eu fiquei tão feliz, mas eu descobri que o lama que tinha todo esse conhecimento tinha morrido. Eu descobri que muitas pessoas que eu gostaria de ter conhecido em vida, que fizeram a diferença na minha vida por meio dos seus ensinamentos indiretos, vou colocar dessa maneira, morreram. E isso me deixou muito chateado, porque eu nasci numa época maravilhosa, em 1975, mas eu não soube aproveitar a oportunidade de conhecer aqueles que realmente poderiam ter me dado o pulo do gato antes. Grandes lamas que acabaram falecendo, grandes professores de medicinas orientais que acabaram falecendo. E a gente está vendo as pessoas morrendo. Então eu falo para vocês, não perca a oportunidade de poder receber a energia de alguém que ainda está vivo. Porque a gente só dá valor às pessoas quando elas morrem. Então, não permitam com que a sua ignorância sobre isso, ou a sua doença tome você, ou os haters te impeçam de você me mandar um e-mail e falar, pô, cara, eu vi o teu vídeo, eu tô com um problema, de repente você consegue me ajudar. Eu tenho certeza que há uma possibilidade de te ajudar, como eu estou ajudando centenas de pessoas. Então não deixa essa oportunidade passar não, tá? Eu falo de coração, porque muitos daqueles que a gente poderia ter conhecido em vida já foram. Pessoas que eram realmente importantes e que fizeram muito pela humanidade. Não se deixa levar. Tome as rédeas da sua vida e siga aquilo que realmente você precisa. Bom, eu acho que eu já dei todo o recadinho para vocês e desabafei um pouco. Bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam, e que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir, complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês devem enviar, obviamente, tudo aquilo que vocês precisam em relação às dúvidas ou aquilo que vocês necessitam e vai ter o seu retorno com relação ao orçamento daquilo que vocês precisam. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares, além de neurocientista, um psicanalista com 2 formações em psicanálise, psicologia forense, entre outras. Uma hora, quando chegar todos os certificados, eu vou falar com vocês a respeito disso. Só falta um. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar nessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o que você quiser puder. E o nosso site que está under construction, porque eu quero uma nova plataforma e logo logo eu vou colocá-la no ar. Vai demorar um pouco, mas logo logo a coisa sai, tá? Que é o casasassombradas.com.br, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.